Respostas rápidas a perguntas escatológicas. A última trombeta do arrebatamento é a sétima trombeta do Apocalipse? A última trombeta de 1 de Coríntios não é a sétima trombeta do livro do Apocalipse. 1 de Coríntios 15, 51 e 52 diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A Bíblia não diz em 1 de Coríntios 15, 52 que essa última trombeta é a sétima trombeta de juízos do livro do Apocalipse. E por isso precisamos de ser cautelosos acerca de interpretações baseadas em algo que a Bíblia não diz. Toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, 5 e 6. Quando a Bíblia diz em 1 de Coríntios 15, 52 que ao soar da última trombeta todos seremos transformados, aí a palavra traduzida por última é a palavra grega skatos. E é a mesma utilizada pelos autores do Novo Testamento para se referirem aos dias finais. Os últimos dias, skatos emera, em João 11, 24, Atos 2, 17, Hebreus 1, 1, 2 Timóteo 3, 1, Tiago 5, 3 e 2 Pedro 3, 3. E por isso a última trombeta para o arrebatamento poderia também ser traduzida por trombeta dos últimos dias. Vemos ainda que a palavra escatologia também é formada pela palavra skatos mais logia e significa o último estudo ou estudo das últimas coisas ou estudo dos últimos dias. Além disso, quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, perto do ano 55 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, na atual Turquia, jamais poderia ter a intenção de demonstrar aos seus leitores que essa última trombeta do arrebatamento seria a sétima do livro do Apocalipse, numa sequência de juízos da parte de Deus. Pois o livro do Apocalipse só foi escrito por João no ano de 96 depois de Cristo, na ilha de Patmos, na Grécia. Facto esse que vem provar que, obviamente, Paulo não tinha em mente que a última trombeta para o arrebatamento fosse a sétima trombeta de juízos de Deus do livro do Apocalipse, pois este livro nem sequer havia sido escrito. E entre o escrito de Paulo, da primeira carta aos Coríntios, e o escrito de João, chamado o livro do Apocalipse, há um intervalo temporal de 41 anos. Porém, esta última trombeta era bem conhecida por Jesus e pelos seus discípulos, pois é citada ainda em Mateus 24, 31, pelo próprio Cristo, escrito por Mateus em 70 depois de Cristo, e em 1 de Tessalonicenses 4,16 pelo próprio apóstolo Paulo, o qual já havia falado desta trombeta aos Tessalonicenses no ano 50 depois de Cristo e 5 anos antes de escrever a sua primeira carta aos Coríntios. E se formos para as Escrituras, verificamos que haviam dois tipos de trombetas terrenas. Primeiro, o shofar, feita de chifre de carneiro, e esta era usada para duas coisas: para a celebração do Yom Teruah, que é o dia das trombetas, conhecida como a festa das trombetas, e também para a celebração do jubileu, conforme Levítico 23, do 23 ao 25, e no capítulo 25, o versículo 9 e 10. E, em segundo lugar, trombetas de prata, que eram duas, e usadas na convocatória dos arraiais de Israel para se ajuntarem junto à tenda de congregação e saírem, partirem na sua peregrinação, conforme Números 10, de 1 ao 8. E também servia para saírem para a guerra contra os seus inimigos, conforme o versículo 9 e 10 do mesmo livro e capítulo. Existem ainda dois tipos de trombetas celestes que são, primeiro, tocadas por anjos, como é o caso das 7 trombetas do livro do Apocalipse, anunciando os juízos de Deus, e registadas nos capítulos 8 ao 11 do mesmo livro do Apocalipse. E em segundo lugar, a trombeta de Deus, tocada pelo próprio Deus, que é a última trombeta para o arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses 4,16, juntamente com Mateus 24, 31 e 1 Coríntios 15, 52, porque ele mesmo tem a voz de trombeta, conforme, portanto, o Deus tem a voz de trombeta, conforme Apocalipse 1,10, Apocalipse 4,1 e Hebreus 12, do 18 ao 21. E eu creio que a última trombeta, ou a trombeta dos últimos dias, de 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4,16 e Mateus 24, do 29 ao 31, não tem nada que ver, ou não tem nada a ver com a sétima trombeta do livro do Apocalipse, por duas razões. Primeiro,
por causa da distância temporal e física entre a carta aos Tessalonicenses e o livro do Apocalipse, ou melhor, entre a carta aos Coríntios e o livro do Apocalipse, amém? E por causa da simbologia veterotestamentária em relação às trombetas. E aqui, a que melhor casa com as trombetas, aleluia, e a que melhor casa são as trombetas de prata. A que melhor casa com a teoria, a melhor teoria, a meu ver, é que esta última trombeta, ou a trombeta dos últimos dias, não é? A que melhor casa são as trombetas de prata, símbolo de redenção, porque a prata é o símbolo de redenção e que está escrita no livro de Números, no capítulo 10, do 1 ao 8. Pois estas falam de quê? De congregação, ajuntamento e saída do povo escolhido, e no dia do arrebatamento os anjos ajuntarão, congregarão os seus escolhidos e os farão sair para os céus, conforme Mateus 24, do 29 ao 31, Marcos 13, do 24 ao 27 e Mateus 13, do 36 ao 43. Amém? Terceiro, por causa das características diferentes dos dois tipos de trombeta. A trombeta de 1 de Coríntios 15, 52 é uma trombeta de ajuntamento e partida para o céu, ou seja, é uma trombeta do arrebatamento ou do livramento do povo escolhido, enquanto que em Apocalipse 11, 15 é a sétima trombeta de juízos de Deus contra os ímpios e rebeldes e da ira do Senhor sobre a terra. E aqui não existe nada nos capítulos 8 ou 11 do livro do Apocalipse que mencione um ajuntamento de escolhidos desde os quatro cantos da terra até ao céu e efetuado pelos anjos, que são os ceifeiros, conforme Mateus 13, 39. B. A sétima trombeta de Apocalipse 11, 15 é tocada por um anjo, enquanto que a trombeta de 1 de Tessalonicenses 4, 16 é tocada pelo próprio Deus. Para finalizar, faço minhas as palavras do apóstolo Paulo que disse, 1 de Coríntios 14, 8, porque se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então ficou aqui a resposta rápida, não é? É a última trombeta a mesma sétima trombeta do livro do Apocalipse? Um claro não. Tu que não és inscrito neste canal, te inscreve agora, clica nas notificações do sininho, deixa o teu like para que o YouTube entenda que tens interesse em receber novas notificações e se sentiste a parte de Deus de contribuir com o teu dízimo, com a tua oferta, com o teu voto voluntário, glória a Deus, está na descrição deste canal o modo ou os métodos ou os meios pelos quais tu poderás fazer.